Saito é um perdedor virgem que acaba se casando com uma garota que não suporta o rosto dele. No entanto, tudo muda quando ele mostra a ela seu Ohio Reese e a coloca no modo de ovulação. Tudo começa com Saito entrando em sua classe quando vê Ekane, que é tanto a beleza quanto a fera. Ela o agarra pela gravata e ameaça encerrar o show no primeiro episódio se ele contar a alguém sobre o casamento deles. 4 dias antes, Ekane é tão bizarra que consegue sentir o gosto do que ele almoçou só porque ele não preencheu corretamente o diário de classe. Sato está irritado e explica que ninguém em sã consciência lê o diário da turma, mas suas constantes reclamações o fazem perceber por que as mulheres vivem mais do que os homens. Nesse momento, uma loira chamada Himari aparece e pede a ela para deixar Sato em paz, exibindo seus 2 pontos muito fortes no processo. Ela pergunta por que ela está sempre pegando no pé do pobre rapaz, e Akane explica que o rosto dele é tão horrível que a faz querer achatá-lo com a parte de trás do seu chinelo. Logo depois, a prima dele, Shisei, aparece e pergunta por que eles estão brigando, e Sato explica que Akane está sendo uma Karen sem motivo. Himari acredita que Akane possa ter sentimentos por Sato, já que ela está sempre implicando com ele, mas ela afirma que começaria a acenar a bandeira do orgulho se ele fosse o último homem na Terra. Sato se vinga dela, afirmando que preferiria ouvir Justin Bieber repetidamente em vez de namorar com ela. No caminho de casa, ele recebe uma ligação de seu avô Tenry para convidá-lo para um chá, pois quer que ele seja o herdeiro de seu negócio. Sato não está muito interessado em ter sucesso na vida, mas o avô envia alguns homens de preto e uma limusine para buscá-lo para que ele não acabe tão miserável quanto aparenta. A caminho para encontrá-lo, ele se lembra de como o negócio Rodio estava prestes a entrar em colapso até que Tenryu de alguma forma fez funcionar e transformou em uma corporação global de alta tecnologia. Mesmo na idade de usar fraldas, ele ainda é perspicaz como um adolescente e atua como chefe da empresa. Enquanto espera pelo velho, ele encontra Ekane e descobre que ela veio aqui porque a avó dela, Chio, lhe disse para vir. Sem perder um segundo, os dois começam a discutir até Tenryu chegar em seu conversível com a avó de Ekane. Apesar do choque inicial, eles entram onde são servidos com uma refeição requintada, mas Ekane continua enchendo-se de suco porque seu apetite morreu assim que viu o rosto horrível de Seato. Os dois começam a discutir novamente, e os velhos ficam felizes em vê-los se dando tão bem. Quando Seato pergunta por que eles estão aqui, dizem que devem se casar, fazendo suas caras parecerem que descobriram ser fãs online de Tio. Tenryu explica como ele e Tio costumavam ser colegas de classe apaixonados, mas brigavam por coisas bobas, assim como eles. O que os afastou. Tenryu casou-se com outra pessoa, mas ela morreu há 10 anos, e o marido de Tio também. Depois de viverem suas vidas, eles não podem deixar de se perguntar como teria sido se tivessem ficado juntos. Então, decidiram juntar seus netos como um experimento. Akane começa a reclamar sobre como o casamento deve ser entre pessoas que se amam. E Sato, pela primeira vez, concorda com ela e rejeita a oferta. Tenryu ameaça nomear a empresa em homenagem a um cachorro de rua que encontrou nas favelas. Mas comparado a Sato, é provavelmente a melhor esperança da empresa. Por outro lado, Tio sussurra algo no ouvido de Akane que a aterroriza. E eles dão ao jovem casal 3 dias para fazer sua escolha. Eles vão embora, Akane e Sato estão confusos sobre o que fazer. E quando Sato pergunta a ela o que Tio sussurrou em seu ouvido, Akane se recusa a contar. Indo para casa, ela liga para Himura e pergunta o que ela faria se fosse forçada a se casar com alguém. E Himura diz que se posicionaria porque já gosta de alguém. Akane está curiosa para saber de quem ela está falando, mas Himura a rebate com a mesma pergunta. Akane afirma que não tem paixonites, a menos que você conte a pessoa que ela quer transformar em um panqueca com suas botas. Como ela não tem ninguém de quem goste, Himura sugere casar para dividir as contas e conseguir carícias íntimas, o que faz Akane entrar em pânico. Enquanto isso, Sato não consegue entender a piada que sua vida se tornou por cortesia dos deuses do enredo. Ele explica a situação para Shizu, que pergunta se ele preferiria uma vida livre ou herdar a empresa Rodio. Quando ele revela que gostaria de ter os dois, ela o dá uma palestra estilo TED sobre como uma pessoa não pode ter tudo o que quer. Ela explica como ele poderia ficar sem teto sem a empresa, e mesmo assim ela o apoiaria. No entanto, ele precisará de muito dinheiro para alcançar seus objetivos, e escolher a empresa pode ser a melhor opção. Mais tarde, Seda discute seu plano com Akane, e após 3 dias, eles contam aos avós que decidiram se casar. Seda afirma que eles vão cuidar da papelada e da cerimônia após a formatura, mas Tenryu dá a notícia de que ele já completou a papelada. E até tem uma casa separada pronta para eles. Eles revelam que já transferiram suas coisas para a nova casa e os deixam para acelerar a produção de bebês, para grande choque deles. Uma vez dentro, Sato tranca a porta como qualquer pessoa sensata, mas Tani começa a entrar em pânico pensando que ele está planejando fazer isso ali na porta. Depois de olhar pela casa e encontrar suas coisas, eles percebem que há uma cama de casal no quarto e ligam para Tenryu, que lhes diz para compartilhá-la já que estão casados. Ele ainda lhes diz para não dormirem nos sofás, pois isso é contra as regras.
fazendo Sato se perguntar se ele tem câmeras na sala de estar. Akane começa a entrar em pânico, pensando que ficará indo de um lado para o outro nos próximos dias, e pega um lápis para se defender como se fosse uma espécie de John Wick. Mais tarde, Sato oferece sua ajuda para mover as coisas dela, mas ela acha que ele só quer uma desculpa para ficar mais perto dela. No entanto, Sato a salva de cair da escada, explicando como ele estaria preso se ela morresse no primeiro dia de casamento. Mais tarde, Sato vê uma pizza encomendada na cozinha e Akane se junta a ele porque está com muita fome. Ele a convida para comerem juntos, mas ela acha que é mais uma tentativa de roubar a sua pureza e foge com uma fatia de pizza. À noite, Sato se cansa e se deita, e Akane hesitante se junta a ele logo depois. O polo norte de Sato se aquece ao sentir o cheiro do shampoo no cabelo dela. Mas Akane o avisa para não pensar em nada engraçado se quiser sobreviver à noite. Ela fala sobre como nunca esteve em um relacionamento antes, mas Sato pede para ela parar de se preocupar porque ela está segura. Ele então pergunta por que ela escolheu se casar com ele, mas Akane se recusa a dizer o motivo. Ela afirma que é apenas uma formalidade e que tem que jogar o jogo porque quer realizar seu sonho. No dia seguinte na escola, Akane externamente diz a Sato para manter a boca fechada se ele quiser viver, e o homem diz que não tem intenção de contar a ninguém. Akane está tão envergonhada com isso que preferiria colocar uma bomba ao vivo no peito e fazer um show de fogos de artifício na escola inteira se alguém descobrir que ela é casada com esse vagabundo. Ao entrarem na sala, Himari pergunta sobre o que eles estavam falando nos corredores, e Akane diz que estava dizendo a Sato para tirar sua cara feia de perto dela. Quando Sato se senta, ela diz que sente um cheiro de shampoo novo nele e pergunta onde ele ficou na noite passada. Sato, nervoso, diz a ela que seu pai comprou um novo shampoo, mas ela diz que é mentira porque pode sentir o cheiro de perfume de mulher nele também. Ela sabia que algo estava acontecendo e fez sua pesquisa. Então agora ela sabe que ele é casado e está morando em uma casa separada. Ele a leva para fora para impedi-la de contar tudo, mas ela exige dinheiro para se calar porque ele nem sequer perguntou a ela antes de ficar com outra garota. Quando ele pergunta o que ela quer, ela diz que não consegue pensar em nada e decide contar para ele depois. Após a aula de educação física, Akane volta a intimidá-lo por não deixar o equipamento na frente da sala de armazenamento. Saito começa a argumentar que deixou essas coisas lá porque a próxima aula vai usar o mesmo equipamento, mas Akane encontra outras coisas para reclamar, o que inicia outra discussão entre eles. Quando toda a turma se reúne para assistir ao show de comédia, Himari revela que eles têm brigado tanto que ficou famoso por aqui. Mais tarde em casa, Akane reclama que a geladeira está cheia de caixas de suco, e Saito afirma com confiança que foi ideia dele. Quando ela argumenta que precisa de uma dieta equilibrada, ele mostra um armário cheio de pacotes de macarrão instantâneo. Quando o assunto é proteína, Saito apresenta a ideia de shakes de proteína, mas Akane não quer ter que lidar com comida artificial. Isso inicia outra discussão entre os pombinhos, e Saito admite estranhamente que passou anos arruinando suas papilas gustativas, então essa comida horrível lhe parece boa. Akane percebe que esse idiota vai bater as botas nesse ritmo, o que será ruim para seu objetivo, então ela decide ensiná-lo o valor da culinária de verdade. Enquanto ela cozinha para Saito, o cara começa a pensar que ela vai envenenar a comida e acabar com ele. Mais tarde, Saito hesita em comer porque esta poderia ser sua última ceia, mas quando experimenta, isso leva de volta à sua infância, quando costumava ter refeições caseiras. Ele diz que é uma refeição caseira comum como ele sempre quis, mas Akane acha que ele está insultando-a e toma o prato de volta. Saito pega-o de volta e rapidamente come tudo, deixando Akane frustrada. No dia seguinte, ela o acorda para a escola, mas Saito pensa que está dormindo com Shisei e a puxa para si. Akane então lhe dá um tapa na cabeça e o leva para baixo, explicando que ele terá que lavar a louça se ela preparar o jantar. Saito diz para ela usar os outros e que ele os lavará de uma vez quando acumularem, o que a frustra. Mais tarde, ela reclama sobre os rolos de papel higiênico e embalagens de sabonete no banheiro, mas Saida acha que o lixo precisa ser jogado fora apenas uma vez por mês. Akane é uma maníaca por limpeza que quer a casa inteira limpa, mas Saito é um eremita nojento que acha que tomar banho é opcional. Enquanto caminham para a escola, Saito reflete sobre como veem as coisas de forma diferente e se pergunta se viver com Akane é sequer possível. Mais tarde à noite, Saito está batendo em zumbis no jogo para desestressar quando Akane aparece e pede para ele abaixar o volume. Assim que ela vê o jogo sangrento que ele está jogando, cobre os olhos com nojo e diz-lhe para desligá-lo. Saida se recusa a ouvi-la, alegando que é um dos jogos de zumbis mais populares do mundo, então Akane tenta pegar o controle, o que leva a outra discussão. Durante a briga deles, Akane desliga o console fazendo o cara parecer que alguém roubou seus V-Bucks. Assim que o resto das coisas dele chega, ele percebe que todo dia é uma guerra com essa doida. Então ele vai para o chuveiro se preparar para a batalha. Ao entrar no chuveiro, ele fica chocado ao encontrar Akane na banheira e sai imediatamente, mas em seguida se preocupa que ela possa ter desmaiado e entra novamente para verificar.
Ele percebe que ela está apenas dormindo, mas já que as pessoas também podem se afogar assim, ele decide acordá-la gritando quando ela está prestes a escorregar. Saito rapidamente a puxa para fora, causando sua queda sobre ele, e ela acorda horrorizada. Akane acha que ele está tentando molhar seu batom e o acusa de coisas indescritíveis, e as coisas vão de mal a pior quando ela percebe que ele até adotou uma abordagem prática com ela sem pacotes. Enquanto pinta o cabelo, ela ainda está pensando em tudo isso, e se pergunta se Saito entrou no banheiro para impedi-la de se afogar na banheira. Ao se deitarem, ela reúne coragem para perguntar a ele, mas Saito apaga as luzes antes que ela possa terminar, fazendo com que ela fique acordada chorando a noite toda. No dia seguinte, Himari percebe que Akane parece deprimida e vai ver como ela está, levando Akane a se abrir com ela. Ela diz a Himari que quer consertar um relacionamento com uma certa pessoa, mas não sabe como. Então Himari sugere resolver com um abraço. Quando Akane diz que isso está fora de questão, Himari lhe diz para simplesmente conversar com essa pessoa. Akane acha que é mais fácil para ela, já que é uma extrovertida, mas Himari explica que também tem sua cota de dificuldades quando se trata de fazer amigos. Ela aconselha a mostrar respeito antes de exigi-lo, e isso acende algo na sua cabeça vazia. Enquanto isso, Saido e Shisei estão batendo waffles lá fora e o cara explica como a casa dele se tornou uma bagunça completa. Ela aconselha-o a se divorciar, mas Saido diz que é tarde demais para fugir desse compromisso porque ele quer assumir a empresa. Ela então sugere que ela tente se dar bem com a Ekane, mas Saido acha que é impossível porque eles são tão diferentes. Shisei diz que a compatibilidade é um problema global e as pessoas o superam chegando a termos mútuos, algo que ele nem sequer pensou em fazer. Fazer isso funcionar com todos os tipos de pessoas é algo que um CEO faz, então ele deve aprender a viver com ela se quiser dirigir a empresa. Saido vai para casa para resolver as coisas com Ekane, mas sua mente diz não quando ele vê seu rosto zangado. Enquanto ele passa por ela, ela o puxa de volta e pergunta suavemente se eles poderiam discutir seus problemas. Ela teme que possam acabar divorciados se isso continuar, então ela quer encontrar uma maneira de se darem bem. Saido também não quer que sua vida seja miserável, então sugere que estabeleçam algumas regras básicas na casa. Ekane concorda e aponta que ela tem feito todas as tarefas domésticas, mas o cara diz que gosta de lavar a louça e fazer a roupa quando acumulam, porque é eficiente. Quando Ekane começa a reclamar dos germes, ele se lembra do conselho de Shisei e concorda em lavar a louça todos os dias. Ela então pede que ele diga qual é o problema, e Saido diz que não quer ser esbofeteado toda vez que roça nela na cama. Ekane fica um pouco hesitante no começo, mas quando ele a lembra de como a cama deles é pequena, ela diz que ele tem permissão para um passeio divertido, mas somente com calças. Além disso, ela pede que ele jogue seus jogos de terror com fones de ouvido para que ela não se assuste, e Saido concorda. Saido diz que leu em algum lugar que a gratidão verbal é essencial para construir um bom casamento. Então Ekane nervosamente pede que ele a elogie se ele gostar da comida dela. Mais tarde naquela noite, ela liga para Himura para avisar que, embora não sejam próximas, pelo menos resolveram a situação. Nesse momento, Saido entra no quarto e ela se exibe pedindo para ele tocá-la à vontade. Quando Saido diz que se referia a tocar por acidente, sua vergonha é imensurável. No dia seguinte, ele caminha para casa com Shisei e diz a ela que estão fazendo progressos lentos em construir um relacionamento. Ele então volta para casa com o bolo de morango favorito de Akane, explicando que se lembra dele do ensaio dela no primeiro ano. Akane fica contente ao ver como ele tem sido atencioso com ela e o agradece com um sorriso suave, fazendo o rapaz corar. Ela então cozinha uma refeição elaborada para retribuir o favor e fica encantada quando ele elogia sua culinária. Enquanto ele está lavando a louça, Akane pergunta se ele precisa de ajuda, o que faz ele pensar que está sonhando, pois não está acostumado a isso já que ela sempre age como uma idiota fria, mas percebe que ela é bem fofa quando sorri. Mais tarde, Saido está lendo um livro quando Akane sugere que ele o termine mais tarde, porque ela alugou um filme relacionado a gatos e esperava que eles pudessem assistir juntos a Netflix hoje à noite. Saito concorda em assistir ao filme com ela. E enquanto Akane está derretendo-se com a fofura dos gatos, Saito está desvairado e eventualmente adormece. Quando o filme termina, Saito acorda imediatamente fingindo que assistiu a tudo. Então Akane sugere que eles assistam a um filme do gosto dele para mostrar sua gratidão. Saito diz que prefere um jogo a um filme qualquer dia, e se oferece para ensiná-la a jogar. 30 minutos depois, ela está ganhando dele no jogo que ele a ensinou a jogar, e Saito percebe que isso é divertido. Naquela noite, Saito cobre Akane antes de dormir, e ela agradece por prestar tanta atenção nela. Ele então sugere que ela compre o próximo jogo que vão jogar, e ele procurará um filme para assistirem. Vendo quão formal ele está agindo, ela pede para ele chamá-la pelo primeiro nome, o que o deixa embaraçado. No dia seguinte na aula, Ekane parou de tratá-lo como se ele fosse um eremita fedido, e Amori imediatamente percebe que a dinâmica deles mudou.
Quando Ekane diz que está pensando demais, Hamori assume que eles estão tentando se dar bem, o que deixa Ekane tão confusa que ela sai rapidamente da sala de aula. Mais tarde, Saito está na biblioteca procurando um livro sobre como deixar de ser um perdedor patético quando encontra Shai. Ela pergunta se ele aprendeu algo com o livro, e Saito diz que o trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Ele então encontra Ekane no corredor, mas ela lhe diz estritamente para manter as mãos sujas longe dela na escola. Saito pergunta se ela tem algum plano com os amigos depois da escola, e quando ela diz que não, ele sugere que eles vão fazer compras quando terminarem as aulas. Ekane entra em pânico pensando que ele está a convidá-la para um encontro, mas então ele rapidamente a puxa para uma sala vazia para garantir que ninguém sequer suspeite do relacionamento deles. Ele então explica que não é um encontro, mas sim uma tarefa, porque ele vai precisar da ajuda dela para carregar as compras de volta para casa. Eles convencem-se de que definitivamente não é um encontro e Ekane concorda em ir com ele. Depois da escola, ela encontra Hameri, que sugere irem juntos para casa e até passarem pela sorveteria no caminho. Ela revela que estão servindo seu prato favorito hoje, e ele pode se oferecer para pagar pela comida. Mas Ekane tem que recusá-la porque ela está querendo algo mais picante hoje. Hameri assume que ela vai a um encontro com alguém, e arrisca dizer que o parceiro dela pode ser Saito. Mas quando ela diz que não é um encontro, Hameri sugere que os três passem um tempo juntos. Incerta sobre o que fazer, Ekane decide fugir, mas esbarra em Shisei, que propositalmente se colocou em seu caminho para que ela parasse. Ela pergunta enigmaticamente se ela planeja pegar um pedaço desse ding-dong, mas Ekane fica completamente nervosa e continua a fugir. Então espera por Saito no ponto de encontro e continua a se iludir, pensando que isso não é um encontro, mas sim uma tarefa, e eles andam até a loja de conveniência mais próxima. Dentro, eles decidem pegar alguns ovos, mas quando Saito pega aleatoriamente uma embalagem, Ekane diz que essa outra embalagem custa menos que a que ele escolheu, e que ele deve sempre encontrar um equilíbrio entre preço e qualidade. Mais tarde, eles se deparam com uma promoção de frangos, e Ekane mergulha de cabeça no enxame de donas de casa, apenas para ser expulsa. Saito entra correndo atrás dela para mostrar que ele é o alfa da casa, mas recebe o mesmo tratamento, fazendo-os perceber que são igualmente patéticos e miseráveis. A promoção termina enquanto estão no chão, e apesar de não conseguirem nenhuma galinha, eles percebem que passar tempo juntos não é tão ruim afinal. Enquanto caminham para casa, ele avalia a habilidade dela em fazer compras, o que a tornaria uma boa dona de casa, mas então percebe que ela já é casada com ele. À noite, Akane acorda e encontra Saito terrivelmente perto dela, o que a faz entrar em pânico. Saito explica que a abraçou por trás enquanto ela dormia, mas Akane tem certeza de que se sente repelida por quão feio ele é, mesmo dormindo. Ela então pergunta o que ele estava tentando fazer, e Saito admite que estava tentando cutucar sua bochecha porque ela parece fofa quando está dormindo, em vez de ficar com raiva. Akane se sente lisonjeada e diz que ele pode olhar para ela quando ela está dormindo. No dia seguinte, ambos acordam com os cérebros em pausa, e enquanto Akane queima o pão, Saito anda pela casa vestindo nada além de uma gravata. Mais tarde, eles visitam uma sorveteria onde compartilham um grande pedaço de pão recheado de morango. Então, Himari aparece do nada e se diverte ao vê-los juntos fora da escola. No entanto, Akane diz que Saito a esteve perseguindo o dia todo, e até comeu um pedaço de pão que ela jogou no lixo. Mais tarde naquela noite, Akane fica acordada para estudar para um teste e descobre que Saito nunca estuda para exames porque memoriza tudo o que é dito na aula. Akane acredita que ele está chamando-a de estúpida por se esforçar tanto e o expulsa do quarto. Apesar disso, ele traz para ela um sanduíche de morango feito à mão, que é tão saboroso que lhe dá energia para ficar acordada a noite toda estudando. No entanto, no dia seguinte na escola, Akane desmaia de exaustão e quando Himuri sugere que ela foque mais na saúde, Akane diz severamente que vai tirar a melhor nota da classe, custe o que custar. À noite, Saito traz para ela outro sanduíche de morango, mas percebe que ela já adormeceu na mesa. Quando ele se aproxima dela, vê que Akane está suando como um porco e até tem uma febre alta. Ele rapidamente a coloca na cama e limpa seu rosto e braços com uma toalha molhada. Mas a mente de Akane ainda está obcecada em estudar para a prova. Estando com febre alta, ela finalmente revela que a razão de estudar tanto é para se tornar médica um dia e ganhar muito dinheiro com remédios superfaturados. É um mundo malvado em que vivemos. Ela também revela que seus pais não têm condições de pagar a faculdade de medicina e que sua avó prometeu financiar sua educação se ela se casasse com Saito. Ela acredita que Saito deve se sentir tão bem consigo mesmo porque consegue as melhores notas mesmo sem estudar e até admite que sempre o admirou. No entanto, ela rapidamente percebe o que disse e começa a fazer birra mais tarde naquela noite. Sua febre dispara para 42 graus Celsius, mas Akane não quer chamar uma ambulância, porque acha que alguém que precisa mais vai morrer. Saito se recusa a vê-la sofrer por causa de sua própria estupidez, então ele a carrega em seus próprios braços e a leva para o hospital mais próximo.
No caminho, Akane admira a força dele e assume que ele vai zombar dela agora que sabe qual é o sonho dela. No entanto, Saito diz que acredita nela e que ela pode ser o que quiser neste mundo, além de ser a mais insuportável viva. Apesar de estarem sempre brigando, os pombinhos finalmente começam a pensar que talvez consigam um final feliz afinal. Alguns dias depois, Akane acorda Saito e os dois começam imediatamente a brincar de forma descontraída. Saito então a lembra de que ela o admira e revela que até tem uma gravação dela admitindo isso, fazendo-a correr atrás dele para pegar seu telefone. Na escola, América parabeniza Saito por ter conseguido a nota perfeita no teste e até começa a flertar um pouco com ele. Depois que ela sai, Kane caminha irritada em direção a Saito, mas então gentilmente pede para ele não ficar muito amigável com outras garotas, porque ele já tem uma esposa. Enquanto ela se afasta, Saito admite para si mesmo que Kane pode ser muito fofa quando não está tentando pegá-lo. No dia seguinte, Saito está se apressando para a aula quando Akane pede para ela parar. Ele se recusa a ouvir, pensando que ela começará a falar japonês, quando na verdade ela só quer lhe dar uma marmita. Ela assume que Saito a deixou em casa porque não gosta da sua comida, mas quando o cara diz que realmente esqueceu, ela insiste que ele coma tudo porque fez com muito esforço. Durante o recreio, Saito está prestes a abrir a marmita, mas Shisei aparece e diz para ele compartilhar toda a marmita com ela. Saito se recusa porque ela já comeu muito no café da manhã, mas Shisei diz que um homem nunca pode entender os desejos de uma mulher. Os dois começam a brigar pela comida, e Shisei usa seus privilégios de beleza para virar toda a classe contra Saito. No final, Saito concorda em compartilhar a comida com ela, mas Himari aparece em notas e ele e Akane têm a mesma marmita. A turma da moda começa a suspeitar que Akane fez o almoço para Saito, e isso reforça ainda mais o boato de que eles vão para a cama todas as noites. Eles explicam nervosamente para a turma que não estão namorando, mas um deles nota que eles têm sido como um casal casado desde o começo. No meio da confusão, ela diz come todo o almoço do Saito, mas quando Saito a chama a atenção por isso, ela diz que apenas destruiu as evidências por ele. Ela então pergunta como estão as coisas em casa e se ele está pegando uma garota à noite. Mais tarde, Ryuhi pula na frente de Saito para cumprimentá-lo, e quando ele diz para ela ter cuidado, ela diz que tem certeza de que ele a pegará, enquanto eles caminham para a aula. Ela pergunta se Akane realmente fez o almoço dele, mas Saito diz que Akane apenas copiou a lancheira dele. Ela então pergunta se ele e Akane estão namorando, e fica extremamente feliz quando ele diz não. Depois que ela sai correndo de empolgação, Shisei observa isso de longe e percebe que o lado de Emery aparece sempre que ela está perto de Saito. À noite, o casal está na cama quando Akane ouve um distúrbio na casa. Ela começa a gritar pensando que é um fantasma, o que acorda Saito. No entanto, Saito se recusa a reconhecê-la e volta a dormir, para a frustração dela. Akane não permite que ele durma e continua falando até que Saito decide atendê-la. Quando o cara decide olhar ao redor da casa, ela se agarra a ele e implora para que ele não vá. No dia seguinte, Saito está em seu escritório quando Akane entra toda apavorada e revela que ouviu algo correndo na sala de estar. Saito sugere que ela volte e tire uma foto com seu celular, mas Akane está com medo, pensando que será possuída pelo fantasma de Steve Jobs. Ele então pergunta por que ela veio ao seu quarto e Akane diz que está lá para protegê-lo dos fantasmas. Mais tarde, Saito está no banheiro, mas Akane continua batendo na porta implorando para ele deixá-la entrar. À noite, ela volta ao escritório para avisá-lo que vai tomar banho e pede que ele se junte a ela porque não é seguro. Esperando algo mais, Saito concorda em ir com ela e depois observa sua silhueta através das persianas. Ela continua falando o tempo todo para ter certeza de que ele está lá. No dia seguinte, Saito passa algum tempo com Shisei, que imediatamente adivinha que ele veio até ela com uma mala cheia de problemas conjugais. Ela explica que todos precisam de alguém para se apoiar e que está tudo bem em dependerem uns dos outros. Saito então explica que Akane continua falando sobre um fantasma na casa e transformou sua vida em um verdadeiro circo, suspeitando que pode realmente haver um fantasma na casa. Shisei decide vir e verificar por si mesma. Mais tarde ela pergunta diretamente a Akane se ela é casada com Saito, afirmando que nada escapa dela e que sabe que eles estão se divertindo sob os lençóis. Para garantir que ela não espalhe as fofocas para toda a classe, a dupla a leva para uma sala de aula vazia, onde Akane fica furiosa pensando que foi Saito quem contou para ela. Saito implora que não contou nada a ela, e Shisei admite que ela realmente descobriu sozinha. Akane então percebe que não há problema se a família de Saito descobrir e pede desculpas por não ter contado antes. Shisei então diz a Akane que sua casa é assombrada por espíritos e que ela será amaldiçoada se não os exterminar.
Ela explica ainda que as notas de Akane cairão 50 pontos em cada matéria se isso continuar. Então Akane implora a ela para ajudá-la. Naquela noite, eles levam Shisei para a casa deles, e ela diz que consegue sentir um poço de espírito só do lado de fora. Akane começa a entrar em pânico, mas Shisei diz para ela não se preocupar porque vai localizar a fonte e destruí-la para dissipar os espíritos. Dentro da casa, Saito mostra a ela seu escritório, e Shisei o acusa de ter tantos livros que até o FBI ficaria envergonhado de invadir o lugar. Akane fica enojada de saber que ele tem ido à biblioteca esse tempo todo, mas Saito diz que só lê romances comuns. Dentro da sala de estudos, Shisei encontra as cuecas de Saito e começa a cheirá-las de forma estranha. Ela comenta que eles cheiram a detergente, mas Saito os arranca dela antes que isso se transforme em mais um episódio de Sweet Home Alabama. Em seguida, ela decide investigar o escritório de Akane, mas ela insiste em pulá-lo porque só Deus sabe o que Shisei encontrará lá. Ela então a leva para o quarto onde Akane viu o fantasma pela primeira vez, e depois de ver cuidadosamente todos os 14.605.000 cenários, Shisei chega à conclusão de que o fantasma que estão procurando não é outro senão ela mesma. Acontece que ela tem visitado a casa nos últimos dias e, com base em tudo o que ouviu, suspeita que a confundiram com um fantasma. Quando eles perguntam por que ela não contou antes, ela diz que pegou as chaves de Tenrya, mas entrou escondida porque não queria interromper a maratona de fazer bebês deles. Como recompensa por resolver o caso, ela exige que façam um jantar para ela, porque realmente gostou do almoço caseiro de ovos da Kane na aula. Ela então mima a Kane dizendo que ela é a melhor chefe do mundo, quando na realidade a única coisa que ela pode fazer é uma enorme bagunça. A Kane cai na bajulação e faz uma refeição elaborada para ela, e quando Saito limpa a comida no rosto dela, Kane percebe que estão mais próximas do que pensava. Depois do jantar, ela aprende a jogar um jogo de gato no colo dele, mas o cara percebe que algo está errado com a Akane. Quando ele a confronta, Akane diz que está completamente bem e que arrancará os dentes dele se ele perguntar novamente. Quando Saito decide tomar um banho, ela diz que vai se juntar a ele e revela que toma banho com ele o tempo todo. No entanto, Akane pensa que eles estão fazendo um pouco mais do que se lavando no banho e diz para irem um por vez mais tarde à noite. Akane se arrasta para a cama e revela que tinha uma lista inteira de reclamações que não podia compartilhar na frente de Shisai. Saida guarda seu livro para poder ouvir, e Akane diz que está chateada porque ele não contou que comprou o jogo do gato. Saito diz que ela estava ocupada com os estudos e ele não queria incomodá-la, mas Akane diz que ela precisa de uma pausa de vez em quando. De qualquer forma, ela gostaria que Saito a tivesse deixado jogar o jogo primeiro, mas Shadow diz brincando que é todo o seu plano para ter uma vantagem e vencê-lo. Isso inicia uma provocação amigável entre os dois, e Akane diz que finalmente pode dormir em paz agora que se expressou. Saito então pergunta se era só isso que a estava chateando, e Akane hesitante admite que há mais uma coisa que a incomoda. Ela explica que fica um pouco ciumenta ao vê-lo e ela fica tão próxima, mas decide mudar de assunto. Ela diz a Saito para manter as mãos longe dos seus bolinhos de arroz, mas Saito diz que não está tocando nela de jeito nenhum. Nesse momento, ela deixa escapar entre eles que está aqui desde o início da civilização. Ela revela que ela e Saito sempre dormiram juntos em sua casa anterior, explicando que está com ele desde que eram crianças e que se sente mais à vontade ao lado dele. Ela então percebe que Akane não está de acordo com isso, e decide sair para que possam ter um momento íntimo, mas Akane insiste para que ela fique porque ainda não está pronta para ter seus canais desobstruídos. À noite, enquanto Saito está dormindo, ela pergunta a Akane se ela fica com ciúmes quando Saito lhe dá tanta atenção. Akane tenta disfarçar, mas ele pode ver ela corando e sugere que ela diga a Saito o quanto gosta dele, caso contrário, mas nunca descobrem. Isso é tudo para este vídeo, deixe um like e comente qual anime você quer que cobramos a seguir. Se você quiser mais resumos como este, assista este vídeo aqui.